Alô, fera! Duduzinho na área! Professor Eduardo Alves, para mais uma aula de revisão do EducaPE Intensivo Enem. Hoje, estamos, há poucos dias do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e quero logo agradecer, a sua participação, a sua audiência, em ter acompanhado o nosso projeto, que realmente vai prestar uma grande ajuda a você, fera. Certamente vem prestando uma ajuda, vem facilitando aí, a gente vem mostrando o caminho mais fácil para se chegar a uma nota boa no Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, a gente vai revisar um pouco, vamos falar de coesão textual. A coesão, ela pode ser sequencial ou referencial, tá? A retomada textual. A retomada, ela é chamada de coesão referencial. A coesão sequencial tem a ver muito com a questão dos conectivos, das conjunções, das preposições, de alguns advérbios. O advérbio, por exemplo, de lugar. Então, o Enem costuma trabalhar questões que envolvem realmente a coesão. Então, fica atento. Quando se falar em coesão referencial, fica atento aos pronomes, ao emprego dos pronomes, os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, principalmente. Professor, e os pronomes possessivos também são elementos de retomada textual? Sim, com toda certeza, os pronomes possessivos, que o Enem gosta muito de trabalhar com esses pronomes. Então, o que é que ele faz? Olha, um texto normalmente parte de um referente, então ele pode sinalizar uma determinada palavra do texto, coloca alguns pronomes, esses pronomes substituindo, e você vai dizer qual é aquele pronome que substitui o substantivo a que ele se refere lá no texto. Então isso é uma questão muito comum no Exame Nacional do Ensino Médio. Outra questão que envolve coesão, quando eles trabalham lá a questão das conjunções. Por quê? Porque as conjunções, além de dar sequência, além de fazer a conexão, elas estabelecem sentido. Elas têm valor semântico. E é exatamente o valor semântico que o Exame Nacional do Ensino Médio quer que você identifique dentro do texto. Então a gente vai passar, eu vou mostrar aqui duas questões que envolvem exatamente a coesão referencial e a coesão sequencial. Vamos dar uma olhada. Passa aí, meu amigo Robertão. Primeiro aí, foi o que eu falei. Sempre que você for se deparar com as questões de linguagens, o que é que você tem que fazer? Você primeiro vai ler o comando da questão. Eu já venho falando que você precisa ler o enunciado. Lê o enunciado, depois vai ao texto. Por quê? Porque muitas vezes você consegue responder a questão sem necessariamente ler o texto por completo. Você tem que ganhar tempo também. Agora tem que fazer isso, tem que ter habilidade e competência para não errar a questão. Então vamos dar uma olhada no enunciado dessa questão. Passa aí para o enunciado, meu amigo Robertão. Passa aí para o enunciado da questão. Pode passar. Vai lá, passa. É o outro slide. Isso aí, pode passar. Isso aí. Chegou aí ao slide, certo? Então dá uma olhada. Você pega a questão e ele diz o seguinte. Pronomes funcionam no texto como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. Vem comigo, fera. Vem comigo. Enem 2021, veja que foi uma prova bem recente. Então ele foi bem direto, ele falou em pronomes, e falou da coesão referencial. Quem garante a coesão referencial são os pronomes, tá? Passa lá, dá uma olhada lá. No trecho da reportagem, ele já está dando o gênero textual, que é o texto informativo, função referencial. O vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em. Então veja, numa questão como essa daí, o que você precisa identificar é a palavra nome. Nome é o substantivo. Qual é o substantivo que vai estar presente no texto? Ele falou aí nome, que ele quer que você identifique. Nome é a coesão referencial. A partir do momento que você localizar o nome no texto, essa palavra, esse substantivo, então você vai observar qual é o pronome que vai servir para substituí-lo. Então, coesão referencial é exatamente isso. A substituição que é feita através de um pronome. Então, se eu disser assim,
Eduardo esteve no curso. Ele quem? Eduardo. Então esse ele é um pronome anafórico. Ele serve para fazer uma retomada. É uma coesão referencial. Entendeu, fera? Vamos buscar isso no texto. Vamos observar essa palavra nome. Vamos lá. Volta lá, meu amigo Robertão, para o texto logo no início. Pode passar. Texto, isso. Veja que ele diz o seguinte. Texto para a questão 1. Ele diz o seguinte. Seu nome define seu destino. Será? Então você já observa a palavra nome aí no título. Ó. Então você já vai destacar essa palavra nome. E mais uma vez ele diz, ó, o nome próprio da pessoa marca a sua identidade e sua experiência social. E por isso é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, da editora da UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você que constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Olha, do nome que lhe foi dado. Passa o slide, meu amigo Roberto. Então, ele pesa, mas não é decisivo. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual. Na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome. No casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Ó, brigando com ele. Veja que o ele é um pronome pessoal do caso reto. Professor, os pronomes pessoais do caso reto, eles assumem a função de correferentes. São correferentes. Ou seja, eles vão garantir a coesão referencial. Então, quando ele diz nesse final aí, né, a pessoa toma posse do nome e não ficar brigando com ele, ficar brigando com quem? Com o nome. Então, veja que esse ele é o pronome pessoal do caso reto, está substituindo o substantivo, o referencial aí, que é a palavra nome. Ok? Então, aí houve a retomada. Vamos à questão. Na questão do Enem 2021, ele diz o seguinte, no trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em. Letra A. Seu nome define seu destino. Não. Então, esse pronome possessivo está retomando aí a palavra nome. Né? B. É você que constrói a sua identidade. De quem é a identidade? De alguém. De quem é esse nome? De alguém. C. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. Também não é. Pode passar aí, Robertão. Na letra D, você toma posse do nome que lhe foi dado. Foi dado a quem? A alguém. A resposta está na letra E. Veja que como ele pede que você... Qual é o pronome que faz uma retomada à palavra nome? É o pronome pessoal do caso reto ele. Então, ó, não ficar brigando com ele. Com ele quem? Com o nome. Então, resposta, letra E. É uma questão de coesão referencial. Então, falou em coesão referencial, o que é que você vai ter que ficar atento? Principalmente aos pronomes. Os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo. E isso aí você não vai perder tempo e vai responder com eficiência aí, né? E vai ganhar tempo para poder responder as diversas questões que o Exame Nacional do Ensino Médio cobra. Segunda questão. Passa aí, meu amigo Robertão. Essa segunda questão, veja que é uma questão, um texto. Uma questão, um texto. Então você tem que ter paciência, viu, fera? Mais uma vez, você tem que ir em busca lá do comando da questão. Leia sempre o enunciado, tá? Então vai buscar o comando da questão para saber o que ele quer, para depois você fazer a leitura do texto. Passa lá, meu amigo Robertão. Vamos lá, passou para a questão no enunciado. Olha aí. Essa questão do Enem diz o seguinte. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. Vem comigo, Robertão. Deixa eu falar com o fera aqui. Meu fera, preste atenção. Quando ele diz, quando o comando do Enem disser assim, né, que organiza estabelecendo relações de sentido, fique certo
que isso aí vai envolver conectivos, conjunções. Por quê? Porque as conjunções elas servem para fazer as conexões entre termos de uma oração, entre orações, entre períodos, como também entre parágrafos, né? Então, são elementos coesivos de muita importância, são as conjunções. Então, quando ele diz as ideias, falou em ideia, está falando em semântica. Falou em ideia, está falando em sentido. Então, o que é que ele quer? Ele quer que você aponte o sentido estabelecido pelo conectivo. Agora, para isso, você precisa ler de uma maneira contextualizada, para perceber. Sabe por quê? Porque existem conectores, existem conjunções que estabelecem relação de tempo, de causa, de consequência, de proporção, de finalidade, não é? São aquelas conjunções coordenativas que estabelecem a ideia de adição, de adversidade, de alternância, de explicação, de conclusão. Então, são as conjunções coordenativas e são as conjunções adverbiais. Porque essas conjunções, elas estabelecem o quê? Sentido. Então, fica ligado aí. Aí ele diz o seguinte: as ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que, letra A, ele diz assim: a expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Marca uma sequência de ideias. B, o conectivo mas também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Mas também é a conjunção. C, o termo como, em como, morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Passa aí, Robertão. Na letra D, o termo também exprime uma justificativa. Na letra E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Veja, quando ele fala retoma, quem faz a retomada, né, quando ele usa esse nome retoma, ele está falando da coesão, né, referencial, aquela que faz a retomada e a substituição. Não é o caso. Aí ele vai trabalhar com conjunções e o valor das conjunções. Então, no texto, dá uma olhada no texto. O texto diz o seguinte: cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto. Mas também, veja que quando ele usa o mas também no texto, ele não está trazendo ideia de contraste, de oposição, não é uma adversativa. Mas também tem valor de soma, de adição. Então já descarta uma das alternativas lá que ele colocou, que mas também era oposição. Não é. Mas também de problemas como mortes súbitas e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz por si só as chances de desenvolver vários problemas. Passa aí, Robertão. Além disso, olha o marcador textual, o conectivo. O disso é uma contração da preposição de, mais o pronome demonstrativo isso. E o isso faz uma retomada. Agora a retomada, presta atenção, esse tipo de retomada, ela não retoma a uma palavra só. Ela retoma a uma ideia. Ok? Então fica atento aí. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse. Não é justificativa. Ele não está justificando aí, ele está somando também, mais uma vez, uma adição. Então, também ajuda na diminuição, o estresse e aumenta a capacidade física. Fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. Muito importante que você sempre faça a leitura da fonte do texto, que vai te ajudar de alguma forma, tá? Vai te situar. É o suporte textual. Esse texto foi tirado da revista o quê? Revista Época. Revista Época, Nossa Vida. Revista Época, a função referencial predominantemente, porque você encontra textos informativos, né, e alguns artigos de opinião também. Ok? Então vamos para a questão? Já está respondida, vamos lá. Olha, as ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. Quem faz isso, como eu falei, são os conectivos, são as conjunções. A resposta está na letra A. A letra A diz o quê? A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Vai atribuir uma sequência de ideias.
ok? Já na letra B, o mais também, ele disse que era o quê? Um contraste. Não é, é uma soma, é uma adição. Na letra C, como? Presta atenção a essa conjunção. A conjunção como, ela pode estabelecer uma ideia de comparação, primeiramente, pode ser uma causa e pode ser uma conformidade. Então, ó, comparação, causa e conformidade, né? E ele diz aí que o termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. Não generaliza, não. Né? Está estabelecendo uma comparação, né? Como ocorre, né? Então, ó, da mesma forma que ocorre. Na letra D, veja o que ele diz aí, no próximo slide. Dá uma olhada aí, vê. Passa aí, Robertão. O termo também exprime justificativa, como eu falei. Foi soma, não foi justificativa. E na letra E, o termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Não ocorre isso aí, tá? Então, realmente, a resposta, volta lá, Robertão, lá para o slide, está na letra A, não é? A letra A, essa expressão, além disso, estabelece uma sequenciação. Que você, por sua vez, quando for usar lá na redação, na produção do texto, pode usar isso aí, professor. Posso usar? Claro que pode. Você pode usar no interior dos parágrafos, como também no D2. Ok? Então, ó, coesão sequencial, coesão referencial. A referencial é a retomada, essa retomada através de pronomes, né, e alguns advérbios, no caso, o advérbio de lugar. E sequencial tem a ver com as conjunções e o valor semântico dela que você estudou durante todo o ensino médio. A prova não é difícil, porém é uma prova cansativa, tá? Mas você vai ter tranquilidade, paciência para fazer uma excelente prova. E fique sabendo, Duduzinho aposta em você. Boa prova, um excelente Enem. Até lá.